Olá pessoal, então nesta aula nós vamos apresentar a soma condicional. Para este exemplo, você vai abrir o seguinte arquivo, vai abrir este arquivo aqui, ó, funções gerais. Então, neste exemplo aqui, que é a soma condicional, ela é a função soma com a função se. Nós temos o costume de chamar de soma-se. O S entre duas vogais tem um som de Z, mas comumente ela é conhecida desta forma, não como somase, mas soma-se, exatamente porque ela é uma soma junto com a função C. Então, neste exemplo, nós vamos fazer o seguinte, qual seria a necessidade? Nós vamos utilizar este intervalo para indicar o pagamento através da letra PG. Quem tiver pago, eu vou lançar PG aqui do lado. E aí, na medida que eu vou lançando o PG, ele vai pegando este valor, somando com todos os outros que tem PG. Em outras palavras, a gente pode interpretar a função soma-se da seguinte forma. Faça a soma somente se. Então, vamos lá, igual soma-se. Aí, lembrando, vamos lá. O que é que eu quero somar? Eu quero somar todos os números aqui, as mensalidades, que ao lado tem PG. Então, inicialmente eu tenho que identificar quem é o intervalo, onde o que eu quero especificar que seja somado. Então, ó, vamos lá, eu seleciono aqui o intervalo, porque neste intervalo é onde eu vou especificar que eu quero somente as células que têm PG. Quem começa analisando é a função se. Então, eu faço assim, ó, se na célula B4 até B11 tiver alguma célula que tem escrito a letra PG, as letras PG, então faça a soma das seguintes células, ou seja, faça a soma dos números que tem nas seguintes células, de C4 até C11. Então, repetindo, vamos lá. Se, começa aqui, ó, se na célula B4 até B11 tiver alguma célula que tem escrito PG, e lembrando que PG aqui é um critério. Agora, um detalhe interessante, que todo critério, pessoal, ele deve ficar dentro de aspas, números e letras também, tá bom? Ou seja, letras e também números. Então, se na célula B4 até B11 tiver alguma célula que tenha PG, então faça a soma dos números que tem ao lado. Então vamos lá, testar, vou dar um Enter, e aí ele totalizou. Se eu apagar aqui, naturalmente ele vai reduzindo ali, e aí na hora que eu lançar PG, ele entende que eu quero somar aquele valor. Agora, um outro teste também com a função soma-se é o seguinte. Eu quero somar todas as mensalidades acima de R$ 100. Então, faço assim, ó, igual soma-se, abro parênteses, seleciono as mensalidades, e aí eu faço o seguinte, olha, se neste intervalo de C4 até C11 tiver algum número acima de 100, eu faço aqui o critério. Ó. Então, neste caso aqui, ele está entendendo. Se na célula C4 até C11 tiver algum critério, algum número acima de R$ 100, então faça a soma. Veja que eu não coloquei outro intervalo aqui do lado, porque como eu estou me referindo a uma mesma coluna, então não precisa. Eu vou dar um Enter, olha só como ele somou. Tudo bem? Então este é o primeiro exemplo. Vamos a um outro exemplo também. Vamos aqui no 02. Nós temos algumas tabelinhas aqui que nós vamos depois testar. No 02 ainda é o soma-se. Neste pequeno exemplo, eu quero totalizar todas as parcelas pagas pelo fornecedor X. Então, vou lá, igual soma-se, abro parênteses, seleciono aqui no intervalo. O intervalo, ou seja, é onde tem o que eu quero especificar. Então, seleciono aqui esse intervalo. Se de A4 até A12 tiver alguma célula que tem escrito a letra X, então faça a soma dos números que correspondem à letra X, que estão ali na mesma linha. Então, fecho parênteses e vou dar um Enter. 4, exatamente. Tem um aqui, ó, e outro aqui também, que dá 4. Do mesmo jeito será o Y, aqui, ó. Se de A4 até A12 tiver alguma célula que tem escrito Y, então faça a soma aqui dos números correspondentes. Pronto. E agora,
aqui, por último, o XY, do mesmo jeito. Então, creio que você já tenha pego aí, ó, XY, e em seguida, selecione aqui, ó. Fechou parênteses e vamos dar um Enter. Ok, então, feito este procedimento, nós vamos, na próxima aula, no próximo vídeo, fazermos outras demonstrações. Desta vez, o SomaSys. Tudo bem? Então, até lá! Olá, pessoal! Então, dando continuidade aqui às nossas ilustrações, vimos o SomaSys, agora vamos dar um exemplo do SomaSys. Ou seja, o SomaSys utiliza apenas um critério. Então, o SomaSys vai te permitir trabalhar com mais de um critério. Então, vamos lá? Vamos aqui para a próxima tabela, o 03. Bom, e aqui nós temos uma tabelinha bem simples para poder facilitar a nossa ilustração. Aqui nós temos os produtos, vendedores e os preços unitários. Vamos fazer o seguinte, aqui ó, totalizar os preços das geladeiras que foram vendidas pelo Adriano. Então aqui eu vou ter dois critérios a ser analisado. Primeiro é o vendedor Adriano, depois o produto que ele vendeu. O que é que a função SomaSys vai fazer? Primeiramente eu vou indicar pela filtragem que ele procure de todos os vendedores apenas o vendedor Adriano. Então, internamente ele vai fazer assim, ó. Eu vou filtrar aqui apenas o vendedor Adriano. Então, na hora que ele internamente ele procurar só pelo vendedor Adriano, ele vai olhar ali ao mesmo tempo todos os produtos que ele vendeu. E aí depois eu vou ter que especificar que eu quero de todos os produtos que ele vendeu apenas o produto geladeira. Então, vou clicar aqui geladeira. E aí, quando ele fizer essas duas filtragens, ele vai vir aqui depois para o preço unitário, e fazer a soma aí desses dois valores. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou tirar aqui a filtragem, limpar o filtro aqui também. Então, vamos lá fazer a função. Vamos lá. SomaSys. E aqui ele começa solicitando o intervalo soma. O que é que seria o intervalo soma? É aquele intervalo que tem os números que possivelmente serão somados. Então, seriam estes. Seleciono tudo, coloco aqui ponto e vírgula, e agora eu vou começar a fazer as filtragens. E vamos agora para o intervalo critério 1. No intervalo critério 1, que é exatamente este intervalo, aqui vai ser o local onde eu vou dizer o que ele deve filtrar. Então, eu vou dizer o seguinte, de B5 até B19, neste intervalo, procure apenas pelo vendedor Adriano. Então, ele vai olhar aqui o intervalo e vai fazer a filtragem só do Adriano. E também, de todos os produtos que ele vendeu, eu vou especificar que neste intervalo aqui, ó, eu quero apenas o produto geladeira. Então, vou lá, abro aspas e coloco lá, geladeira. Pronto. E aí, quando ele fizer estas filtragens internamente, é como se ele estivesse fazendo, realmente. E ele está fazendo. Então, quando ele fizer isto, ele vai encontrar lá os valores e vai fazer a soma. Olha aí, deu 1.300. Ok, então finalizamos aqui esta demonstração. E aí no próximo vídeo vamos fazer outras ilustrações, tudo bem? Então até lá! Agora nós vamos entrar na função que é bem interessante, a função contsy e contsys. Vamos começar pela parte mais simples, que é assim, a quantidade de vendas acima de 600. Eu vou fazer uma referência para este intervalo e vou dizer que eu quero que ele conte, faça uma contagem de quantas células tem um número acima de 600. Muito simples. Igual, conte.sy, abro parênteses, e eu vou indicar um intervalo. Então, conte de C5 até C19 apenas ou somente as células que têm acima de R$ 600. Fecho parênteses e, olha só, a conte-se é apenas um único critério. Vou dar um Enter, então, ele disse aqui que tem 6 células acima de R$ 600. Agora vamos trabalhar com dois critérios. Quantidade de computadores que o Adriano vendeu. Então vamos lá, igual conte.sys, abro parênteses, eu posso agora fazer uma referência para produtos ou começando com vendedor. Então vou dizer o seguinte, conte de B5 até B19
apenas as células que tem escrito o vendedor Adriano. O segundo critério é fazendo a referência aos produtos dele. Neste primeiro critério, ele está fazendo aquela filtragem e agora nós vamos fazer a referência para produtos. E de todos os produtos que foram vendidos pelo Adriano, eu quero especificar que eu vou pretender que ele conte apenas o produto computador. Fecho parênteses. Então veja, um critério, dois critérios. Vou dar um Enter, observe que tem apenas 2 computadores que ele vendeu. Só mais uma aqui, quantas geladeiras a Mônica conseguiu vender? Então, do mesmo jeito, conte.sys, critério, vou dizer aqui, ó, os vendedores, dar referência para os vendedores. De B5 até B19, eu quero que ele procure apenas pela vendedora Mônica e de todos os produtos que foram vendidos, eu quero apenas a geladeira. Fechou parênteses, vamos dar o Enter e também deu o número 2. Se eu fizer alguma atualização aqui, naturalmente ele vai contabilizar. Vamos ver aqui, ó. Eu vou colocar aqui geladeira, vou colocar Mônica aqui, ó. E aí deu 3. Na próxima aula vamos ver em função média-si e média-sys, tudo bem? Então até lá. Olá pessoal, então vamos agora demonstrar o exemplo da função média-si e média-sys, que é bem semelhante na lógica do soma-si e soma-sys. Então vamos vir aqui para a tabela 04, e aqui sempre em cada tabela, como você já percebeu, eu tenho ali uma pequena tabelazinha onde eu estou demonstrando aquele exemplo, apenas para poder facilitar a ilustração. Então nesta tabela eu tenho aqui os alunos, as disciplinas, uma só disciplina, os bimestres e a nota. Então, o que eu quero aqui? Eu quero digitar aqui o nome da pessoa, Felipe, e quando eu digitar o nome Felipe, nome de um aluno, ele vem me trazendo a média dele. Ou seja, ele vai encontrar aqui no intervalo o aluno, e em seguida eu vou dar referência para as notas. E aí ele já vai somar as notas e dividir por 4. Ou seja, fazendo a média aritmética. Então, nós vamos trabalhar com média-si, que trabalha apenas com um único critério. O intervalo vai ser onde tem o nome dos alunos. Eu vou dizer que se no intervalo de A4 até A19 tiver o aluno Felipe, só que eu não vou precisar digitar o nome do Felipe, eu vou apenas dar referência do local onde eu estou digitando os nomes. Então, repetindo, se neste intervalo foi encontrado o nome que eu estou digitando aqui, na H3, calcule a média aritmética. Ou seja, eu dou logo o endereço de todo o intervalo, porque na hora que ele encontrar o nome Felipe, aí ele vai agrupar e vai trazer aí todos os valores, todas as notas do Felipe e automaticamente vai somar e dividir por 4. Tudo bem? Vou dar um Enter e aí ele já está trazendo a média aritmética. Posso mudar ali o nome, Manuel, e assim por diante ele vai trazendo, calculando a média. Agora vamos ver o exemplo com 2 critérios. E aí neste exemplo eu aumentei mais a tabela, como você pode perceber. Eu tenho aqui Felipe. Felipe tem média na disciplina de matemática, não só na disciplina de matemática, mas gramática também, biologia. E o critério aqui é o seguinte: enquanto lá eu apenas digitava o nome do aluno, aqui eu vou digitar o nome e a disciplina. Então tem 2 critérios. Então vamos lá, igual média-sys. E da mesma forma que o soma-sys, lá no soma-sys ele procura logo o intervalo soma. Aqui é o intervalo médio. O intervalo médio será todos os números até embaixo. Eu seleciono tudo. Em seguida, eu vou fazer os critérios. Intervalo critério 1, aí eu seleciono aqui todos os nomes, aqui os alunos. Aí eu vou dizer lá, se de A4 até A51 tiver o aluno que eu digitar aqui, ó, na G3, e também vou selecionar agora as disciplinas, o intervalo. Ó. Eu estou dando o intervalo aqui das disciplinas para que ele possa encontrar a disciplina que eu estiver digitando aqui. De B4 até B51, ele vai procurar apenas a disciplina gramática, que está aqui, ó, na G5. E de A4 até A51, apenas a disciplina, o nome, o aluno
Felipe, que está na G3. Quando ele encontrar, fazer aquela filtragem, aí ele vai encontrar as médias e já calcular a média aritmética. Vou dar um Enter, já fez o cálculo. Posso até mudar aqui o nome da disciplina, Biologia. E aí ele está calculando a média automaticamente. Vou mudar aqui o nome do aluno, Adriane, e está tudo ok. Então finalizamos aqui as nossas demonstrações e daremos continuidade nos próximos vídeos. Até lá! Olá pessoal, tudo bem? Bom, e aqui nós vamos demonstrar mais dois exemplos com o uso do Somacy. Então, para este exemplo, você vai baixar estes dois arquivos aqui, ó, Somacy 1 e Somacy 2. E eu já tenho eles aqui abertos. Eu vou começar aqui com Somacy 1. Então, você mantém aberto o arquivo Somacy 1 e Somacy 2 e vamos para o nosso exemplo. Então, aqui no Somacy 1, vê que a tabela não está formatada, mas eu vou formatar aqui com uma tabela especial. Eu vou clicar aqui em tabela, vou clicar em OK. Agora eu vou fazer o seguinte, qual seria a ideia? Primeiramente eu vou aqui multiplicar o preço da venda com a quantidade vendida. E aí, pelo fato de já se encontrar como tabela especial, você vai ver que quando você dá um Enter, ele automaticamente já vai fazer a fórmula para todas as linhas. E aqui do lado eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar tipo de venda, vou aumentar aqui a largura, vou colocar total das vendas, vou formatar aqui e colocar uma bordazinha simples, colocar em negrito. Eu quero, através da validação de dados, colocar os tipos de vendas aí, que é o tipo de venda no cartão, dinheiro e cheque. Então, para isso, eu deixo aqui a seleção, esta célula selecionada, J9, e em seguida vou lá na guia dados, vou clicar aqui em validação de dados. E após ter feito isso, eu vou vir aqui, ó, permitir, aqui na guia configurações, eu escolho a opção lista. E aqui em fonte, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, se eu já tiver essa lista em algum local, eu seleciono. Se não, eu posso digitar. Neste caso aqui, eu poderia fazer assim, ó, cartão, ponto e vírgula, espaço, dinheiro, ponto e vírgula, e cheque. Se eu clicar em OK, veja que ele já criou uma lista aqui, ó. Agora, eu vou voltar para lá de novo, ó, mantendo ainda selecionado, vou clicar em validação de dados. Se porventura a lista for muito grande, aí seria preferível eu selecionar. Então, por exemplo, ó, eu vou selecionar aqui estas opções, inclusive está faltando aqui opção, mas vou selecionar, Ctrl C. Eu vou colocar aqui, ó, para a gente poder ver um exemplo. Na guia página inicial, colar, colei tudo aqui. Eu vou tirar aqui esse espaço em branco, eu vou tirar aqui. Ó, primeiramente eu vou puxar para cá, ó. Eu vou remover aqui, vou selecionar, vou puxar para cima. Vou tirar aqui essas cores também. Vou vir aqui na guia página inicial, limpar formatos. Apaguei tudo. Vou selecionar aqui, remover duplicatas. Olha só, eu vou clicar em OK. Então eu vou clicar aqui novamente, vou vir aqui em validação de dados, limpo, ó, vou aqui, ó, lista, faço a referência aqui novamente, ó. OK. É apenas para você ter a ideia de como é que é feito essa lista, fazendo uma referência para ela em algum outro local. Tudo bem, então tem duas maneiras aí de fazer, ou você digita, ou se você tem uma lista muito grande, você faz a seleção dela. E aqui eu vou fazer o Somacy. Aqui eu poderia deixar oculto temporariamente, ó, por exemplo, ó, botão direito, ocultar, ok? Então vou aqui, ó, igual Somacy, abro parênteses, o intervalo seria exatamente aqui onde tem o indicativo dos pagamentos, ponto e vírgula. Qual seria o critério? O critério é aquele que eu estou escolhendo aqui do lado. Se porventura você não der para você selecionar, você pode fazer uma referência para ele, ó. J9, você pode escrever, ou se der para você clicar, você clica ali no cantinho. Intervalo soma seria exatamente este, e vou dar um Enter. Ok, tem aqui 0. Agora eu vou escolher a opção, tipo de venda, ó, dinheiro. E aí ele está trazendo aquele total. Ó. Vou colocar em estilo de moeda. E então seria esta a exemplificação do Somacy ali em combinação com a criação de lista através do recurso de validação de dados. Salve alterações. Em seguida, vou lá para o outro exemplo,
que nós queríamos dar é o Soma-se 2. Aqui no Soma-se 2, ou seja, eu quero totalizar aqui os setores, os salários do setor de administração, contabilidade e finanças. Só que eu não quero fazer a fórmula de 1 por 1. Então, como nós já vimos lá como é que nós trabalhamos com referência mista, nós vamos demonstrar aqui um exemplo, onde eu faço somente uma e arrasto para as demais. Então, faço assim, ó, igual, Soma-se, abro parênteses, seleciono aqui o intervalo seria exatamente as seções, ponto e vírgula. E, neste caso, como meu objetivo é fazer uma função para copiar para as outras, eu vou fazer a referência aqui, ó, para o setor ADM. Neste caso, quando eu puxar a função para a direita, ele vai só trocando aqui, ó, para contábil, finanças. E aí, quando chegar aqui, ele vai procurar aqui o setor de contabilidade e fazer o total ali dos salários. Bom, e em seguida eu vou colocar ponto e vírgula e fazer referência para os salários. Feito este procedimento, eu vou dar um Enter. Só que aqui, se eu for puxar, não vai dar certo. Por quê? Porque na hora que eu puxei aqui, ó, olha só, ele mudou de endereço. Essas colunas elas não poderão ser alteradas. Neste caso, basta eu selecionar aqui. A real necessidade aqui é fixar as colunas. Então, eu só faço assim, ó, mas não tem nenhum problema da gente fixar também a linha. Então, para ficar mais rápido, para não colocar só assim, ó, desta forma, aqui, colocando o cifrão apenas antes da coluna, porque iria ficar mais demorado. Geralmente a gente não faz assim. A gente coloca logo todos os cifrões. Ó, por exemplo, eu vou selecionar aqui, seleciono e aperto a tecla F4. Seleciono aqui também e aperto a tecla F4. Pronto, e aí já está solucionado. Quando eu dar um Enter e vou copiar agora, foi solucionado. Ó, veja bem, ó, que ele fixou as colunas. Bom, neste caso, como você viu, a real necessidade é as colunas. Mas para dinamizar, apenas para dinamizar, a gente aperta F4 e deixa logo tudo no absoluto, né? na referência absoluta. Tudo bem? Então, nós finalizamos aqui a aula e vamos dar prosseguimento aí nas próximas aulas, tá bom? Até lá!